Vamos lá, vou falar um pouquinho aí sobre tudo que rola no mundo Palmeiras e principalmente sobre a preparação do Palmeiras para o confronto de amanhã diante do Palmeiras no Allianz Parque às 4 horas da tarde. Confronto extremamente importante aí, confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro, ao contrário, né, do que diz o Vitor Castanheira. Para quem acompanhou aí a última coletiva do Palmeiras após a vitória no meio de semana, né, ele comentou que não vê o jogo de amanhã diante do Flamengo como um jogo decisivo, até porque ainda não estamos nem na metade do Campeonato Brasileiro. Mas não sei vocês, não sei a opinião de vocês, mas para mim eu tenho que cada jogo do Campeonato Brasileiro é uma decisão, até porque quando a gente chega no final do campeonato a gente fica assim, mas se a gente tivesse ganho aquele jogo lá no Allianz diante do Flamengo, a gente teria sido campeão. Então é importante entrar em campo realmente com essa mentalidade, entrar em campo sabendo que é um jogo de 6 pontos, né? Já falei aqui no canal sobre isso também, mas se o Palmeiras vence, o Palmeiras fica a 7 pontos do Flamengo, então no início de temporada já ter 7 pontos de diferença para o maior candidato ao título ao seu lado, né? Obviamente a gente sabe que Palmeiras e Flamengo são os dois principais candidatos ao título aí do Campeonato Brasileiro, é algo que de fato facilita bastante para o restante da temporada. Isso porque a gente sabe que numa temporada como essa, uma temporada longa, uma temporada onde o calendário, né, tem inúmeros jogos, né, o nível de exaustão é muito alto e são muitos campeonatos a serem disputados, né, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes. Então, assim, numa temporada como essa, a gente sabe que no meio da temporada o time ele pode ter algum nível de instabilidade. Assim como o Palmeiras iniciou o ano também demonstrando uma certa instabilidade, né? A gente falava bastante de que o Palmeiras não era um time intenso, o Palmeiras faltava vontade, a gente tinha até mesmo dúvidas, né? Se o Palmeiras realmente, se os jogadores realmente ainda tinham aquela sede de vitória. E desde abril para cá a gente tem visto, né, um Palmeiras diferente, um Palmeiras mais constante, um time, né, que tem sido muito mais efetivo, muito mais intenso nas disputas, então e tem conseguido as vitórias, né, um time que vence jogos independente se joga bem ou joga mal. Durante esses últimos 2 meses aí nós tivemos jogos muito bons do Palmeiras, onde saímos com a vitória. Tivemos jogos que não foram tão bons assim, mas também saímos com a vitória, e a única derrota que nós tivemos foi diante do Bahia, né? E nós não merecíamos ter perdido aquele jogo, né? No finalzinho do jogo, o Bahia achou um golzinho ali e saiu com a vitória. Então, assim, são 15 jogos e dentre esses 15 jogos de abril para cá, o Palmeiras venceu 14 deles. É um absurdo, assim, são 93,3% de aproveitamento, né? Então, sendo desses 14, 7 jogos seguidos, são 7 vitórias seguidas, são 20 jogos fora de casa sem perder, né? A gente sabe até que nessa temporada o Palmeiras realmente fora de casa tem mostrado um pouco mais de constância do que nos jogos em casa, no Allianz Parque, mas amanhã a gente tem um confronto realmente importante, porque se a gente ganha, a gente abre 7 pontos do Flamengo, mas se os caras ganham, eles ficam somente a 1 ponto de nós, né? Então o campeonato fica, é claro, independente do resultado, o campeonato segue indefinido, né? A gente tem muito jogo pela frente ainda, mas é importante nesse início de temporada, como eu falei para vocês, a gente ter aquela gordurinha, a gente ter aquela possibilidade, né, de uma falha, daquela famosa parmeirada, como a gente fala, um jogo que era fácil e que no final a gente acaba perdendo, como o jogo diante do Bahia, que era um jogo em casa. Então, assim, eu acho que realmente é importante que os jogadores entrem com essa mentalidade e saibam a importância desse jogo, né? E, dentro disso, a gente tem algumas informações que são extremamente importantes aí para o confronto de amanhã. Já quero adiantar para vocês que a gente ainda não tem definição da escalação ainda. O Palmeiras está treinando hoje na academia de futebol. Ontem foi aquele famoso treino regenerativo para os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no confronto do meio de semana. E trabalhos específicos com os jogadores que não atuaram tanto. Então hoje é o treino assim completo com todos os jogadores à disposição. A gente sabe aí que o Alan treinou normalmente, né? Já é uma novidade para vocês porque o Alan foi poupado na última partida por ter sentido dores. A mesma coisa aconteceu com o Rafael Veiga, que sentiu incômodo no treinamento, foi poupado também na última partida, né, diante do Ceará, a vitória do Palmeiras por 3-0. E aí a gente tem um desfalque já claro para essa partida de amanhã, que é o Felipe Anderson. Felipe Anderson que não foi constatada ali nenhuma lesão muito grave, né, após os exames, porém teve um edema na coxa e está fazendo trabalhos específicos com o núcleo de saúde e performance do Verdão. Uma outra informação que nós temos também é que o Paulinho, que atuou 10 minutos diante do Ceará, ele não foi a campo ontem com os jogadores do Palmeiras, e ele fez um trabalho interno. Mais uma vez a gente fala um pouquinho sobre a situação do Paulinho. A gente sabe que o Paulinho teve uma lesão um tanto quanto complicada, né? Principalmente pela gravidade da lesão, a gravidade, enfim,
a lesão acabou sendo um pouco mais complicada por conta da necessidade do Atlético Mineiro no ano passado, quando o Paulinho fazia parte da equipe, né? Isso porque o Paulinho atuou aí por pelo menos 7, 8 meses aí, fazendo muito esforço, a lesão já estava identificada e à medida que ele continuava jogando sem que a lesão fosse tratada, a lesão, enfim, acabou sendo agravada. Então, fato é que o Palmeiras tem feito um trabalho muito específico com o Paulinho, né, colocando ele para atuar em alguns minutos dentro de campo, até mesmo no jogo contra o São Paulo ele foi titular, mas o intuito é que ele esteja 100% fisicamente para o Mundial de Clubes. Meus amigos, faltam menos de um mês para o Mundial de Clubes e o Palmeiras vem trabalhando forte também, visando essa Copa, né, o próprio Abel Ferreira já falou sobre isso, falou que o Palmeiras acredita realmente na possibilidade do título, né? E que para começar a sonhar com o título, primeiro tem que passar da fase de grupos. Então ele falou, pô, se a gente tem 3%, 10% de chance de ser campeão, a gente vai atrás desses 10%. Então é isso. Eu falei 3 porque estatisticamente, já falei pra vocês, né? Sou o cara da estatística, pô, gosto de acompanhar, gosto de ver números e eu fiz o cálculo aqui, dá 3% a chance do Palmeiras ser campeão aí, mediante, tipo, pô, Manchester City e Real Madrid que tem 20, 21, 22% cada um. Então, assim, a gente sabe que é um campeonato muito difícil, mas o Palmeiras se prepara da melhor maneira possível para esse campeonato, mas antes disso a gente tem um confronto contra o Flamengo, um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro e eu espero que o time realmente ele entre, né, com essa mentalidade e saia com a vitória. Talvez seja o primeiro teste aí, pô, a gente teve jogo contra o São Paulo, jogo contra o Corinthians, mas a gente sabe que o Palmeiras é tecnicamente superior a esses clubes, né, então o que a gente precisa ver agora é o Palmeiras jogando contra um time, né, que tecnicamente tem o mesmo nível. A gente sabe que, pô, individualmente, o Flamengo talvez tenha mais craques do que o Palmeiras, entre aspas, assim, porque a gente sabe, pô, a Arrascaeta desequilibra, Pedro, melhor centroavante do Brasil, Gerson, pô, baita jogador, só que como um time, né, eu acho que o elenco do Palmeiras ele é muito mais forte do que o do Flamengo também, e assim, são dois times que estão no mesmo nível, brigando por todos os títulos que estão disputando, né? Então, talvez seja uma prova de fogo aí para o Palmeiras, depois de 2 meses seguidos aí vencendo os jogos, jogar contra um time na mesma altura, num campo onde o Palmeiras, por incrível que pareça, não tem sido tão constante, que é o Allianz Parque nesse ano, é algo que realmente vai fazer diferença para o Palmeiras no restante da temporada e vencer essa partida além dos 3 pontos também trará muita confiança aí para os próximos meses. Então, a gente, como eu falei para vocês, a gente ainda não tem informações sobre a escalação, porque o treino de hoje é o que deve definir isso. Amanhã pela manhã também está programado um treino de ativação muscular. Como a gente sabe, sempre que o Palmeiras joga em casa, ele faz aquele treininho de ativação muscular ali com os jogadores e tal pela manhã, e depois os jogadores já ficam concentrados para a partida, né, seja no período da tarde, seja no período da noite. Então, o jogo amanhã às 4 horas da tarde no Allianz Parque. Cara, se você é de São Paulo, corre lá, vamos apoiar o Verdão, um jogo extremamente importante aí. A gente sabe que a torcida também faz muita diferença, é um 12º jogador. E amanhã também a gente volta aqui para trazer mais informações sobre a provável escalação para a partida de amanhã, né? Agora, o ponto que a gente sabe é que o Palmeiras não deve mudar muito o time versus aquilo que a gente viu diante do Ceará. São mudanças pontuais, né? O próprio Felipe Anderson não deve atuar e o Maurício deve jogar no lugar do Felipe Anderson, embora o Rafael Veiga esteja recuperado e tenha treinado 100% com o elenco, sem nenhuma restrição, ele deve iniciar a partida no banco de reservas, algo até que eu vejo como positivo, porque o Maurício, todas as vezes que tem entrado, tem dado conta do recado, tem ajudado muito, é um jogador decisivo, um jogador muito participativo, faz gols, dá assistência, então assim, a gente sabe que o Maurício inicia como titular, e um outro ponto também que é nítido também é que o Lucas Evangelista inicia como titular no lugar do Richard Rios. Tá? Então, como vocês sabem também, Richard Rios não pode jogar a partida de amanhã, então o Lucas Evangelista será titular, assim como foi diante do Ceará, e a gente sabe também que o Lucas Evangelista, pô, ele tem dado conta do recado, tem jogado muito bem desde que chegou aqui, né, teve um momento de lesão ali, mas todas as partidas sempre demonstrou muita técnica, muita vontade. Então é um jogador que agrada bastante aí a torcida e também a comissão técnica, então super tranquilo o Lucas Evangelista como titular. Principal dúvida ali fica então com relação a Emiliano Martinez ou a Aníbal Moreno no meio de campo. O restante a gente já sabe, Murilo deve voltar à posição de titular no lugar do Bruno Fux, que atuou diante do Ceará, juntamente com Gustavo Gomes, na lateral direita Gia e na lateral esquerda Piquerez. Emiliano Martinez e Aníbal Moreno ainda é uma dúvida no meio de campo. Aí a gente fecha o meio de campo com o Lucas Evangelista e com
e com Maurício, perdão. E aí o ataque é aquele que a gente já está acostumado, Vitor Roque, Facundo Torres e Estevão, meus amigos. É isso, amanhã a gente volta só para confirmar essa escalação para vocês, mas pode confiar que é notícia, que é informação. Se vocês perceberam, pô, o cenário hoje é diferente, até a camisa é diferente, mas o compromisso com vocês é o mesmo, manter vocês informados de tudo que rola no mundo Palmeiras. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o seu joinha, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. E amanhã estamos de volta. Grande abraço para vocês, excelente final de semana e avante palestra.